a gestão financeira, ela precisa ser sempre estudada, alimentada, treinada. Aprende uma coisa, faz, aprende outra, faz. Por isso que eu estou trazendo aulas para vocês aqui no YouTube, aulas gratuitas para você realmente estudar e realmente focar aí no seu negócio. O que eu estou percebendo? As pessoas estão distraídas. O pequeno empresário está distraído. Por que distraído, já que eu estou focado em vender mais, reclamar mais, correr atrás da máquina, mas o principal, a maioria dos pequenos empresários não estão fazendo, que é olhar para o seu financeiro, olhar para a sua gestão financeira. Uma empresa bem organizada, uma empresa bem planejada, estruturada, ela não tem erro. Uma empresa bem planejada, precificação correta, não tem erro, não tem como dar erro. Então, uma das coisas que eu quero trazer hoje é empreender coisa séria. O que acontece? O pequeno empresário, na maioria dos casos, ele empreende por necessidade e não por oportunidade. Saiu do emprego, não quer mais suportar tal situação na vida, ou quer ficar rico, ou quer ganhar mais. A pequena empresária, sempre falo isso, né? Mãe, muitas vezes ela, eu preciso levar meu filho no médico, eu preciso ficar com meu filho, eu não vou mais trabalhar como funcionária, eu vou ter o meu próprio negócio. Então, na maioria das vezes, a decisão de empreender, ela vem por uma necessidade e não por oportunidade. E é aí que acontece todos os problemas. Falta de capital de giro, falta de preparo, falta de estudo e falta de um entendimento de o que realmente é um negócio, de o que realmente é um pequeno negócio. Junto a isso, também tem a falta que esses pequenos empresários têm de pessoas para orientá-los, né? Contadores, consultores. Então, o pequeno empresário, ele cai de paraquedas no seu próprio negócio e, na maioria das vezes, ele está perdido. Ele não sabe o que fazer, ele não sabe para quem perguntar. Então, é por isso que eu estou trazendo essa aula aqui para vocês. Uma das coisas que eu gosto muito de falar e vou trazer aqui para vocês é que a pequena empresa está colhendo antes, ou melhor, durante o plantio. O pequeno empresário, ele está colhendo antes ou durante o plantio. O que isso significa? Que quando o pequeno empresário ele empreende por necessidade, automaticamente ele precisa retirar o dinheiro da pequena empresa dele para gastos pessoais, para manter a casa, para comer e tudo mais. É aí que está o maior problema. Por quê? Porque na maioria das vezes, quando o pequeno empresário ele era funcionário, ele estava na CLT, vamos supor, ele tinha um salário de R$3.000. Quando ele começa a empreender, ele, teoricamente, ele já tira esse R$3.000 que ele ganhava antes quando era funcionário. Então, nesse momento, ele já está colhendo durante o plantio, porque muitas pequenas empresas começam, mas não tem lucro nesse primeiro momento. Muitas pequenas empresas não conseguem bancar a retirada dos sócios. Eu nem estou falando de valor exorbitante, às vezes é só aquele valor que ele recebia lá quando ele era funcionário. E é aqui que começa todo o caos, é aqui que começa a mistura das finanças pessoais com as finanças da empresa. Então, o que eu observo? Que se você pegar uma sementinha, plantar, você vai precisar esperar que essa plantinha cresça, que essa plantinha crie raiz, que essa plantinha tenha uma base, que ela fique forte, que ela cresça e produza frutos. Então, o que está acontecendo com a maioria das pequenas empresas? Elas estão sendo colhidas antes de começar a gerar frutos. Porque o que eu falo? Que por causa da falta de preparo, por causa da falta muitas vezes de oportunidade, o pequeno empresário ele se vê obrigado a fazer tudo isso. Então eu não estou aqui, quero deixar muito claro para vocês que eu não estou aqui julgando vocês, tá? Eu estou aqui para ajudá-los, eu estou aqui para orientá-los. E
para ajudá-los, eu gosto sempre de trazer o motivo, a real situação, por que a empresa chegou nessa situação. Então, a primeira coisa que eu quero falar para vocês é a respeito disso aqui, ó, contabilidade. Uma das coisas que eu mais observo é que o pequeno empresário, ele não tem um relacionamento, ele não tem uma parceria, ele não tem uma orientação adequada do seu contador, ou ele também não é nem questão do contador, mas ele também não vê importância na sua contabilidade, não busca informação dessa contabilidade. Então, uma das coisas que eu observo, principalmente quando eu vou fazer precificação, então eu pergunto para os meus alunos, qual a sua alíquota de imposto? Não sei. Então, quando eu digo que empreender é coisa séria, você que tem uma pequena empresa, você precisa saber qual a alíquota de imposto que você paga. Porque não adianta ficar só reclamando, porque eu pago muito imposto, porque eu pago muito imposto, mas eu nem sei nem como que está sendo calculado esse imposto. A maioria das pequenas empresas, isso já virou uma bola de neve desde quando surgiu o MEI, o microempreendedor individual. Tem muito MEI que fatura 20, 30 mil por mês, sendo que a média de faturamento é 6 mil reais. Aí o que acontece? Para fugir do imposto, continua no MEI. Só que a hora que esse MEI estourar o limite, ninguém vai avisar para vocês, não. Quando vocês perceberem, vocês estão numa bola de neve, pior ainda. Então, esse é um alerta para você que é MEI, que está faturando 20, 30 mil reais, 10 mil reais, passando na maquininha, recebendo no Pix, porque tudo que você recebe na maquininha, tudo que você recebe no Pix, a Receita já sabe. Então, você se engana de achar que não está sendo registrado em lugar nenhum. Está sim. E não adianta abrir um outro MEI no nome da mãe, abrir um outro MEI no nome da esposa, porque o caos, ele piora ainda mais a situação. Porque na maioria, 99% dos casos, o problema não está em regularizar a situação da empresa. Porque muitos pequenos empresários têm medo de migrar do MEI para o Simples Nacional. Porque eu tenho que pagar muito imposto, porque eu preciso pagar contabilidade, honorário, e eu não tenho. Mas por que eu não tenho? Como que eu sei que eu não tenho? Porque, na maioria dos casos, existe a desorganização financeira e eu nem sei quanto que realmente eu posso pagar, se eu posso, se eu não posso. Na maioria das vezes, o problema não está na regularização da empresa, não está no imposto direto, né? Não está no imposto direto, que também a maioria das pequenas empresas não tem 100% controlado essa questão do faturamento, essa questão da emissão de nota. Então, a aula de hoje é um alerta para você, para entender que você tem um negócio, você precisa agir como empresário. Você tem uma empresa, você precisa agir como empresário. Então, existe uma diferença muito grande entre ser um empreendedor e ser um empresário, né? Um administrador, porque o empreendedor é o cara das ideias, que bota a mão na massa e faz o negócio acontecer. Porém, o empresário, né? O administrador do negócio, ele senta, ele faz análise, ele faz planejamento, ele faz uma precificação correta, ele sabe o que ele pode fazer, o que ele não pode. Na maioria dos casos das pequenas empresas, estamos com muitos empreendedores, só a pessoa da ideia que bota a mão na massa, no operacional, e está faltando pessoas, pequenos empresários que realmente vão planejar o seu negócio e entender todo o seu negócio, todo o financeiro. E, infelizmente, o pequeno empresário, ele precisa ser os dois. Ele precisa, sim, ser o cara das ideias, mas ele também precisa assumir as rédeas do negócio, assumir as rédeas do financeiro, porque senão a vaca vai para o brejo, o financeiro vai, né, para o espaço e você, quando vê, você não sabe mais nem o que está acontecendo na sua empresa. Então, essa aula é um apelo para você que está me assistindo. Acordem. Vamos parar de negligenciar o seu financeiro. É óbvio que eu estou dando essa aula, mas eu também estou trazendo uma ferramenta, porque a gente vê muitas pessoas também dando aula, mas não trazem ferramenta. As pessoas dizem, você precisa fazer isso, você tem que se organizar, você tem que fazer aquilo, você tem que fazer isso. Mas não trazem ferramentas para pegar na mão de vocês e dizer, o problema de vocês está aqui. Então, por causa de todo esse contexto que eu trouxe para vocês, eu criei
a minha planilha de fluxo de caixa, uma planilha simples, prática, que você não precisa ter conhecimento em Excel, que você não precisa ter conhecimento em contabilidade e administração. Você só precisa abrir essa planilha e lançar tudo que entra e tudo que sai. Você só precisa digitar, porque a planilha faz tudo sozinha, faz a DRE, faz o controle de entradas e saídas diárias e ela vai mostrar para você onde que está o problema da sua empresa, que eu vou mostrar aqui. E tem mais. Essa planilha, ela custa só R$ 67. Tem pessoas que falam, já que essa planilha vale muito mais do que R$ 67. Mas o pequeno empresário, ele tem a desculpa de dizer que ele não tem dinheiro. Não tem dinheiro para comprar curso, não tem dinheiro para comprar treinamento, não tem dinheiro para comprar nada. Então, se a desculpa for que eu não tenho dinheiro, a planilha está R$ 67, um valor muito simbólico que todo mundo pode comprar. Então, aqui nesse caso, é só botar a mão na massa, arregaçar a manga e vamos comprar essa planilha aqui e vamos fazer esse negócio acontecer.